Durante sua live semanal, o deputado federal Maurício Marcon respondeu a cidadãos sobre os atos e declarações de Lula e o que poderia ser feito a respeito. O deputado disse: primeiro, a gente tem que lembrar que a Suprema Corte brasileira é uma corte completamente aparelhada. Então, de lá a gente não pode esperar nada. Depois, a gente tem que lembrar que os dois presidentes das duas casas dependem de cargos e emendas para estarem lá. Então, também a gente não pode esperar nada. O que nós, deputados que temos dignidade, podemos fazer? Apresentar um pedido de impeachment, que é o que nós fizemos. O deputado disse: se nós fôssemos um país que respeitasse a lei, que tivesse parlamentares com vergonha na cara, na sua maioria, certamente o processo de impeachment seria aberto ainda na próxima terça-feira. Porém, tem muito parlamentar que está quietinho, mudo. O foco deles é ter as emendas para muitos roubarem dinheiro e terem os cargos para fazerem as rachadinhas. Ele lamentou: a política brasileira é isso, é composta de uma minoria digna, decente, que honra os votos que recebeu, que honra a história humana, a civilidade, o entendimento do que é o certo e o que é o errado, e uma boa maioria que, convenhamos, envergonha todos os brasileiros. Marcon explicou: não nos esquecemos, por exemplo, que a maioria dos políticos até aqui se mostra indiferente ao que vem acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Tem pessoas que foram largadas na cadeia e estão completamente esquecidas. Tem a dona Jupira, que pegou 15 anos de cadeia porque uma digital dela foi encontrada dentro do Congresso Nacional. O deputado lamentou: e esses políticos de centro, que são uns vendidos, eles são o problema da política brasileira. O deputado alertou: nós precisamos eleger muito mais pessoas comprometidas em entender que a política é uma arte de doação. Político só pensa em se eleger infinitamente. Maurício Marcon lembrou que haverá uma manifestação em defesa do Estado de Direito e disse: chegamos a 99 deputados federais confirmados, pouco menos de 20% dos deputados federais. Temos senadores que irão também. Acredito que seja o maior evento da história do Brasil de rua. A gente tem 100 parlamentares federais. Não há registro na história de um número tão grande de deputados participando de um ato único. As expectativas são das melhores e a gente acredita que mais de 1 milhão irão se manifestar nas ruas de São Paulo, tentando mostrar para o mundo que nem todo mundo é como Lula, que nem todo mundo compactua com o vilipêndio da democracia e da nossa Constituição, como vem acontecendo, que nem todo brasileiro é omisso e se curva a uma emendinha, um carguinho, que existem pessoas de bem e que a gente vai retomar esse país e vai colocar no caminho de Deus de novo, porque é impossível que a gente fique muito tempo largado a pessoas completamente descompromissadas com o que é correto no nosso país. Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal com a colaboração do Exército Brasileiro, sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios, tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. Enquanto os cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos, nem sequer sofreu uma busca e apreensão.
Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores que podem sofrer qualquer uma ou várias delas sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa, nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 31 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. E agora vamos ter um papo assim, sem filtros aqui, tá? Vamos ter um papo sem filtros. Muitas perguntas vêm, o que vocês podem fazer? Bom, o que nós políticos podemos fazer? Primeiro a gente tem que lembrar que a Suprema Corte brasileira é uma Suprema Corte completamente aparelhada. Então de lá a gente não pode esperar nada. Depois a gente tem que lembrar que os dois presidentes das duas casas, eles dependem de emendas e cargos para estarem lá. Então também a gente não pode esperar nada. O que nós, deputados que temos dignidade, né, podemos fazer? Apresentar um pedido de impeachment, que é o que nós fizemos, né? Há cerca de 2 horas a Carla Zambelli fez o texto, né, baseado num artigo da Constituição. Até vou ler o artigo para vocês. É o artigo 5º, onde diz o seguinte, abre aspas: são crimes de responsabilidade contra a existência política da União, parágrafo 3º. Cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra ou comprometendo a neutralidade. Então, obviamente que o Lula fez isso. Então, se nós fôssemos um país que respeitasse a lei, que tivesse parlamentares que tivessem vergonha na cara na sua maioria, certamente o processo de impeachment seria aberto ainda na próxima terça-feira. Porém, né, uma coisa que eu preciso falar para vocês, é sempre bom lembrar, né, que parlamentar não chega lá por osmose, ele chegou lá por votos, né? Então tem muito parlamentar que tá aqui, ó, quietinho, mudo. Sabem por quê? Porque eles estão cagando pro que o Lula fala. O foco deles é ter as emendas para muitos roubarem dinheiro e ter os cargos para fazer as rachadinhas que nem o Janones faz. É isso, pessoal. A política brasileira é isso. É composta de uma minoria digna, decente, que honra os votos que recebeu, que honra, né, a história humana, a civilidade, o entendimento do que é o certo, do que é o errado, e uma boa maioria que, convenhamos, que envergonha todos os brasileiros, né? Não nos esquecemos, por exemplo, que a maioria dos políticos até aqui, né, se mostra indiferente ao que vem acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Né? Tem pessoas que foram largadas na cadeia e estão completamente esquecidas. Tem a dona Jupira ali que pegou 15 anos de cadeia simplesmente. Por quê? Porque uma impressão digital dela foi achada dentro do Congresso Nacional. E esses políticos de centro, que são os vendidos, eles são o problema da política brasileira. Muita gente diz, Marcon, o problema é o PT, o problema é o PCdoB. Não é. Esses aí são lunáticos mesmo. Esses aí acho que Israel
que acontecer de novo, porque matar... É isso que eles acreditam. Eu fui o testemunho ocular do Boulos defendendo o que aconteceu quando aconteceu os ataques do Hamas. Ele foi ao microfone e tentou relativizar isso. Então esses caras defendem abertamente isso. Eles defendem isso, eles acham isso bonito. O Lula defende Maduro, o Lula defende ditaduras, o Lula defende o Irã, que seja mulheres, o Lula defende isso. Esses não são o problema. O problema é o centro. Os caras que vão, apertam a sua mão, né, que na campanha fazem um discurso muito bonito, gastam milhões de dinheiro público para se elegerem e chegam lá e viram sanguessugas do sistema e não se expõem colocando suas opiniões e defendendo o que é correto com medo de perderem as suas boquinhas. Então, fica aqui o meu recado, tá? Lunáticos de esquerda sempre vão existir, essa gente realmente é representante do mal no meu ponto de vista, porque quem defende mulheres e crianças só pode ser representante do mal, não existe outra denominação que a gente possa colocar para alguém que defende o que a gente tem visto, né? Para alguém que vai até, que fala o que falou, né? E aí eu acho que o Benjamin Netanyahu foi muito feliz quando ele denominou o Lula como antissemita mais virulento. Ele deveria ter vergonha de si mesmo. Fecha aspas. Quem falou isso foi Benjamin Netanyahu. Então o nosso problema da política, galera, é o centro, tá? O cara que é vendido, o cara que tem uma narrativa durante a campanha que chega lá e faz outra coisa. Esse cara é o problema. Porque a esquerda, a raiz na Câmara dos Deputados, tem 100 deputados. Tem 60 e poucos do PT, mais uma meia dúzia do PDT, mais uma meia dúzia do PSOL. É isso. E mais o PSB também, que tem os 100 esquerdistas. Mas de resto, galera, é centro. Vamos pegar aqui todos os partidos. Olhem lá. Vocês querem saber quem acha, quem tem algum interesse no que aconteceu, quem ganha alguma coisa não atacando o Lula? Entrem na página do político de vocês e veja se hoje ele se manifestou contra o que aconteceu. Se ele não se manifestou, está muito claro. Está muito claro. O cara, ele não quer se incomodar com o Lula, ele não quer perder as emendas e não quer perder os cargos. Mas como assim os cargos? O que eles ganham? Tá aí o Janones. Né? O Janones que falava que o Bolsonaro fazia rachadinha, não sei o que, tem áudios dele, e tem gente que não, né, amor? Tem gente dizendo assim, não, veja bem, o Janones não quis dizer isso, ele dizendo que ia ter que pegar o salário dos funcionários, né? Então o que os caras fazem? Tem centenas de cargos lá, CC, lá na Presidente da República, em estatais, na Caixa, na puta que pariu, para que parte do salário vá para o bolso do político. Abram os olhos, pessoal, é isso que acontece. Vocês acham que o governo de esquerda quer tanta estatal para quê? Vocês acham que é por quê que querem tanta estatal? Para colocar a companheirada lá dentro, para manter essa gente mandando dinheiro para os partidos, para sustentar um sistema podre como o que a gente tem. É isso que acontece. A política em Brasília é essa. E tá lá os nomes muito claros. Entrem lá, placarcongresso.com. Tem lá um ano inteiro de votação, vocês vão ver quem são os parlamentares de centro vendidos, é muito fácil de reconhecer. Então, a culpa não é dos políticos, a culpa é do povo que elege em tais políticos. O Lula não chegou lá por osmose. 60 milhões de brasileiros, que seja um pouco a mais, um pouco a menos, um cara desse, um corrupto, ele roubou você, meu Deus do céu. É que nem alguém passar na rua, pegar a sua carteira, levar embora, você vai votar nesse cara para ser o seu representante. Ele é um corrupto, condenado em 3 instâncias, que foi tirado da cadeia por um Supremo para ele ser candidato e para derrubar alguém que estava enfrentando o sistema. Então esse cara não devia ter 5 votos, um cara desse. Mas tem quem o defenda, tem quem defenda a fala dele. Se vocês entrarem no Twitter agora, vocês vão encontrar pessoas relativizando a fala do Lula. Essa é uma realidade, né? Ele está relativizando algo que aconteceu há 80 anos atrás, onde milhões, a gente não consegue nem mensurar, né, amor? Sim. Tu fala em... milhões, parece... parece uma coisa vaga, assim, vazia, né? São milhões, para quem é de Caxias aqui que me acompanha, são 12 vezes a população de Caxias do Sul. Pensa, 12 vezes. Para quem é do Rio Grande do Sul, foi 60% do estado varrido do mapa. E no meio disso, as pessoas passaram fome, passaram sede, foram separadas dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos. Procurem, né? E o Lula vai lá, né, e faz esse incidente diplomático que a gente viu. Então, sobre o pedido de impeachment,
agora antes de começar a live, nós tínhamos chego a 60 pessoas, 60 deputados que assinaram, tá? Talvez a gente tenha aí umas 120, 150 assinaturas. Já adianto para vocês que não vai dar em nada, tá? Ah, Marco, mas tu não pode desanimar assim. Não vai dar em nada, tá? Não vai dar em nada. A imprensa já tá... Eu recebi uma reportagem do Fabrício ali da Veja, já relativizando, né? Veja bem, o Lula não, né... Talvez, se nós olharmos por esse ângulo, né, se nós entendermos que não é bem assim, se, né, sabe, então assim... É que eles sempre falam como isso pode ser bom. Como isso pode ser bom. Então assim, não esperem que vai dar em nada, eu vou fazer a minha parte. Contem comigo como sempre. Eu vou subir na tribuna terça-feira, vou acusar o Centrão de ser o culpado por esse canalha tá aí, né? Porque é isso que ele é, um canalha. O que ele faz é coisa de canalha, relativizar a memória de pessoas que sofreram tanta coisa de canalha, não vale nada, né? E botar o dedo na cara, é o que eu posso fazer. E assinar e representar os 140 mil pessoas que votaram em mim. Agora tem muito parlamento, tem um aqui na Serra, né? Minha colega lá. Vocês acham que ela vai, né? Tá se preocupando com os judeus? Que diz defender mulher, que... Mas aqui, ó, mas que se lasquem, essa é a vontade. Lembrando que na Segunda Guerra eles não matavam apenas judeus, eles matavam homossexuais, deficientes. É que nem o Che Guevara, né, amor? É que nem o Che Guevara, os caras tem, assim, né, o que se passa na mente humana nesses casos, eu só posso acreditar que é a maldade. Não existe outra explicação, né? É a maldade, a ruindade. Sabe aquela pessoa que não tem Deus no coração, que veio pra terra mesmo pra ser um peso, para fazer o mal para os outros e tal. Então, eu acho que é isso. Então, no pedido de impeachment, vamos dar andamento, vamos conseguir as assinaturas que eventualmente precisarem, mas é óbvio que o Lira, né, não vai colocar, não vai pautar, né, ele tem interesse. Se diz em Brasília que ele, depois que terminar o mandato agora no fim do ano, vai ser ministro da Agricultura do Lula, né, isso é conversa de bastidores, não é informação, tô passando uma fofoca para vocês aqui. Então, assim... muito mais preocupado com a vida dele, com os negócios dele, né? O país que se chave, né? O país que meus filhos vão ter bastante dinheiro, né? O resto que se lasque, né? Então, nós precisamos eleger muito mais pessoas comprometidas em entender que a política é uma arte de doação, né? Tu tá lá trabalhando por um futuro dos teus filhos, dos teus netos, não do povo brasileiro, não pensando no teu rabo, que é o que acontece na maioria das vezes. Político só pensa em se eleger infinitamente. Basicamente é isso que acontece. E por isso, muitas vezes, né, não tem esse tete-a-tete que a gente tem. Vocês não imaginem que eu e a Patrícia não apoiamos por causa disso, né? Porque a gente acaba se expondo, né? A gente acaba... Vocês acham que eu construo amizades falando isso? Não. Construo um monte de inimizades, né? Mas é fazer o quê? A gente precisava ter alguém que falasse as verdades para as pessoas, né? E é isso que eu venho buscando. E aí ele diz, né? Acho que mas ontem... se diz que né? Então, não sei se foi na mesma entrevista, mas pediram para ele do Maduro lá, que ele, né, expulsou a ajuda humanitária que tinha na Venezuela, né? Porque a Venezuela, como vocês sabem, nos anos 70 era o maior PIB per capita da América Latina. Agora precisa de ajuda para as pessoas terem o que comer, né? As que não morreram. E aí ele expulsou também, né? E aí foram pedir pro nosso presidente o que ele achava disso. Ele disse, olha, veja bem, não tenho muitas informações, né? Quando eu voltar pro Brasil eu vou ver o que aconteceu. Mas acusar Israel, né? Acusar os caras lá que eventualmente discutiram com Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Não, ele disse que eram, como é que era, feras... como é que ele falou? Que essas pessoas tinham que ser extirpadas. Ele usou essa expressão. Sem nem haver, né, inquérito, nada. Simplesmente para defender o companheirão dele, o Alexandre de Moraes. Inclusive, essa semana, né, a Polícia Federal mandou arquivar, né, o caso do Alexandre de Moraes porque não encontrou elementos suficientes. E por óbvio, né, pessoal, tá muito claro na Constituição, um crime cometido fora do Brasil. Ainda mais de injúria não tem. Bom, o que a gente vem vendo na justiça brasileira é uma completa piada, né? Imagina, essas pessoas que eventualmente, agora não foi provado nada, né? Teriam agredido o Alexandre de Moraes, coisa assim. Elas nem foram privilegiado tinham, elas estavam fora do país, mas a Polícia Federal, a mando do STF, né, fez buscas e apreensões na casa dessas pessoas, achincalhou essas pessoas, né, de uma forma vergonhosa,
né, totalmente inconstitucional, ou seja, a nossa Corte Superior, que deveria defender a Constituição, é a que mais vilipendia ela hoje, né, e a gente vai indo, né, vamos indo, mas a gente vai ter uma reação, eu acho que dia 25 de fevereiro, domingo que vem, domingo que vem, né? Muito provavelmente nós não teremos o encontro com o Marcon, mas vou fazer uma transmissão direto lá da Avenida Paulista, como o presidente pediu, quem puder ir defender verdadeiramente o Estado Democrático de Direito, né? A nossa Constituição, que, por exemplo, deixa muito claro que um juiz que se diz vítima de algo não pode julgar aquele caso, né? Ou seja, Alexandre de Moraes não poderia julgar o caso de Bolsonaro, porque ele mesmo, né, foi no braço petista, no braço do regime, a Rede Globo, dar uma entrevista dizendo que existia um plano, né, para colocar ele numa forca, para matar ele não sei o que, né, então ele seria perseguido e tal, mas vem sendo descumprido. Então nós chegamos a 99 deputados federais confirmados, tá, 99, está falando aí de pouco menos de 20% dos deputados federais. Temos senadores que vão também. Infelizmente, Hamilton Mourão, nosso representante do Rio Grande do Sul, não vai, e Luiz Carlos Reis já confirmou presença, estará lá. Paulo Paim, né, do PT, a gente não espera absolutamente nada. Aliás, esse sim é um que aparece a cada 8 anos quando tem campanha. Então vai ser, eu acredito que seja o maior evento da história do Brasil, né, de rua. A gente tem 100 parlamentares, basicamente, federais. Nunca aconteceu, não há registro na história de um contingente tão grande de deputados participando de um ato único, né? Será a primeira vez na história, as expectativas são das melhores, e a gente acredita que mais de 1 milhão de pessoas devam se manifestar nas ruas de São Paulo, tentando, né, mostrar para o mundo que nem todo mundo é um imbecil, que nem o Lula, né, que relativiza a morte de 6 milhões de judeus, que nem todo mundo compactua com o vilipêndio da nossa democracia, da nossa Constituição, como vem acontecendo, que nem todo brasileiro é omisso e se curva a uma emendinha, a um carguinho ou a isso, né, que existem pessoas de bem e que a gente vai retomar esse país e vai colocar ele no caminho de Deus de novo, porque é impossível que a gente fique muito tempo largado a pessoas assim completamente descompromissadas com o que é correto no nosso país.